O atendimento como chave para as vendas. O atendimento é a chave para as vendas. Mas para entender o que significa atendimento, é preciso pensar que há várias formas de atendimento. Há o atendimento pessoal, muitas vezes o atendimento telefônico, quando as vendas são feitas via telefone. Enfim, há vários tipos de atendimento. Mas, em suma, o atendimento em si mesmo, ele significa a capacidade de acolher. Atender é colocar-se à disposição, acolher aquela pessoa que está chegando e atendê-la da melhor maneira possível. Entender o que esta pessoa está buscando e como nós podemos ajudá-la enquanto empresa e enquanto vendedores. Claro que se olharmos na história, por muito tempo nós não vivíamos um mundo, um mercado tão competitivo e tão globalizado e tão aberto. Tanto que as empresas não se preocupavam tanto como hoje precisam se preocupar com investimentos, com mudanças, com conquistar o cliente, porque não era um mercado tão competitivo. Quer dizer, até mesmo as empresas utilizavam de algumas práticas que hoje nós sabemos não são válidas, mas de algumas práticas para conseguir vender. Por exemplo, nós tínhamos os famosos cartéis. O que era um cartel? Um cartel é quando um grupo de empresas se reúne e estipula o que vender, quer dizer, que produtos vender, em qual quantidade, qual vai ser o valor desse produto, a forma de pagamento. Essas empresas se reúnem. Mas por que o cartel não é uma forma válida de venda? Por que é uma forma proibida? Porque o cartel não dava opção para os clientes. Quer dizer, ou o cliente comprava na empresa, ou ele saía por aí e de repente ele se encontrava com mais várias empresas que tinham a mesma prática daquela na qual ele recém saiu. Por quê? Porque as empresas se reuniam. Então o cliente não tinha opção. Ou ele comprava ou ele ficava sem opção nenhuma de comprar. Porque as empresas se reuniam em um grupo coeso, fechado, e ali se planejava o que vender, como vender, qual o valor, em qual quantidade, enfim, era um grupo de empresas. Mas, aos poucos, foram se abrindo o mercado, a sociedade, a questão do cliente. De certa forma, o mercado se tornou mais competitivo. O cliente, ele não entra mais na loja para comprar, porque ele só vai ter acesso àquele produto naquela loja. Não. O mesmo produto ele pode conseguir em outra loja. E muitas vezes perto da loja na qual ele entrou. Porque o mercado está aberto. As empresas são competitivas. Cada vez mais estão investindo em qualidade. Em qualidade tanto no atendimento quanto nos produtos. Por isso a pergunta é: qual vai ser o diferencial que nós vamos oferecer enquanto empresa para esse cliente? Que diferencial será esse? Porque, afinal de contas, nós temos que, através do atendimento, conquistar o cliente para a nossa empresa. Mas ele tem um mercado aberto. Ele pode ir para outra empresa. O que vai fazer com que ele venha na minha empresa? Com que ele feche a sua compra na minha loja? Qual vai ser o diferencial? Muitas vezes, o atendimento é o grande diferencial. Tanto que você ouve, eu já ouvi muito e com certeza você já deve ter ouvido. Clientes que dizem: eu entrei naquela loja, eu gostei do produto, mas eu não comprei porque eu fui mal atendido. Ou então diz assim: eu entrei naquela loja, mas eu não entro mais, eu não compro mais porque eu fui mal atendido. Ou clientes que também dizem: eu até nem tinha pensado em comprar aquele produto e nem tinha visto que aquele produto era tão interessante, mas eu fui tão bem atendido por aquela vendedora que eu acabei comprando aquele produto. E eu vi como ele é bom, eu fui conquistado, encantado por aquele vendedor ou por aquela vendedora. Essa é a chave para conquistar o cliente, é o atendimento. Claro que o atendimento vem junto à qualidade dos produtos, ao ambiente organizado da empresa, mas o atendimento é a chave. E Cassaro usa um exemplo muito interessante. Ele diz: estava eu
Alguns dias atrás, ele usa esse exemplo no livro que escreve sobre atender é vender, técnicas de atendimento e vendas. Ele diz: estava eu alguns dias atrás em uma concessionária de automóveis. Estando na concessionária de automóveis, eu escutei um telefone tocar infinitamente. Mas detalhe, um pequeno detalhe, o dono da mesa onde o telefone estava tocando não estava na mesa. Ninguém atendeu o telefone. O cliente ligou, queria saber de alguma coisa. Quem sabe, se alguém atendesse, mesmo que não conseguisse sanar o problema, mas poderia passar para uma outra pessoa ou buscar essa informação, mas pelo menos tinha atendido. E Cassaro é ainda mais radical, ele diz, e pior, eu olhei ao meu redor, 2 vendedores estavam lendo o jornal. Outra vendedora estava calma e tranquilamente limpando suas unhas. Durante o expediente, durante o seu trabalho, que é o de atender o cliente. E ninguém atendeu aquele telefone. O cliente tocou, chamou e ninguém deu atenção. Cassaro se pergunta. Eu, depois que saí daquela concessionária, me perguntei, será que o cliente é mesmo o foco de atenção daquela empresa? Será que o cliente ele é só um discurso? Cassaro diz, o cliente precisa ser filosofia da empresa. O que é uma filosofia da empresa? É a razão de ser da empresa. O cliente não é só alguém que vem à nossa empresa para dar lucro ou para que possa comprar nossos produtos. Não é alguém no qual nós chegamos vorazmente, porque nós queremos aqueles clientes e eles não podem ir para outra empresa. Não. O cliente é a razão de ser da nossa empresa. É a filosofia da empresa. Por isso, não há nada com que eu me ocupe sem antes me ocupar com o cliente. O cliente é o foco de atenção. E Cassaro diz, se algum tempo atrás o cliente ele não era tão central ou não se levava tanto em conta porque o mercado não era tão global ou tão competitivo, hoje o cliente é o foco. Hoje o cliente é a razão de existir da empresa e tem mais. O cliente ele pode ser uma fonte de marketing para a empresa. Agora, ele pode tanto ser a fonte de um marketing positivo e também de um marketing negativo. Porque se você, quando o cliente chegou na empresa, não atendeu esse cliente, ou então o cliente chegou na sua empresa, deixou um produto, por exemplo, para ser consertado, você, como empresa ou como vendedor, se comprometeu em ligar para o cliente quando esse produto ficasse pronto ou para qualquer mudança que ocorresse, ou prometeu entregar em tal data e em tal horário esse produto. Você não liga mais, você não se comunica mais, o cliente fica perdido, ele precisa buscar a empresa. Tudo isso é negativo. O cliente pode ser também uma fonte de marketing negativo se ele foi mal atendido. Eu fui naquela empresa, mas eles não se comunicam, eu fui mal atendido, eu não recebi garantia do meu produto e assim por diante, tantas outras questões que podem surgir. Por isso, o cliente hoje é aquele que, em última análise, decide se a sua empresa tem potencialidade de permanecer no mercado ou não. Para que ele faça essa decisão, é importante que você atenda esse cliente muito bem. Que você atenda esse cliente da melhor forma. E aí sim ele pode ser um marketing positivo, e ele será. Porque ele não só vai comprar na sua empresa, mas ele vai indicar a sua empresa para os amigos. Olha, eu já comprei naquela loja, eu já comprei naquela empresa, os vendedores são ótimos. Você pode ir lá, a flexibilidade, eles conversam sobre a forma de pagamento, então há várias formas de conquistar o cliente. E o cliente, ele decide se a sua empresa tem potencialidade, ele é o foco da sua empresa, a filosofia da sua empresa, ele é uma fonte importante de marketing e de propaganda para a sua empresa. E o mais importante, a sua empresa existe para atender. E atender bem, atender da melhor forma possível. E em um mercado competitivo, ela precisa oferecer um atendimento que seja um diferencial,
que realmente conquiste o cliente e mostre para ele por que ele deve comprar nessa empresa e não em outras empresas, por exemplo. Por isso, Cassaro sempre deixa explícito o seguinte: tanto no atendimento pessoal quanto no atendimento telefônico, que ainda vamos falar sobre o atendimento telefônico. Nesses dois tipos de atendimento, em ambos é fundamental que se saiba o sentido da palavra atendimento. Atender é acolher, atender é prestar atenção, atender é colocar-se à disposição para fazer o melhor para aquele cliente. E não só para fechar a venda, mesmo que ele não venha fechar as vendas, fechar a sua compra com a nossa empresa, mas ele vai sair da nossa empresa com a vontade de voltar, porque você se colocou à disposição para atendê-lo em outros momentos, e mais do que isso, ele pode indicar a sua empresa. Mas tudo isso se o atendimento for a chave e o diferencial dos seus processos dentro da organização empresarial.